Bem, continuando aqui, mesmo caso, terceiro caso, diferença entre dois quadrados. Exemplo 2. Bem, o modelo, para você trabalhar com esse caso, é necessário que nós possamos trabalhar, transformar o polinômio dado, no caso, diferença entre dois quadrados. Se você não provar que isso aqui é a diferença entre dois quadrados, então você não pode seguir para isso aqui. Só pode escrever isso, essa forma fatorada, se isso aqui for a diferença entre dois quadrados. Primeiro você tem que provar que isso é a diferença entre dois quadrados. Aí eu faço as perguntas. Veja, qual é o número que é ao quadrado da 16? Qual é o número que é ao quadrado da 16? Você vai dizer 4. 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. A outra pergunta. Qual o número que é ao quadrado da A ao quadrado? Você vai dizer A. Certo? Então, vamos verificar. 4 ao quadrado, 16. A também ao quadrado. Muito bem. Essa parte daqui. Qual o número que é ao quadrado da x ao quadrado? Você responderia x. Qual é o número, qual o número que é ao quadrado da y ao quadrado? Você responderia y. Então, pronto. Está provado, você acabou de provar que isso é a diferença de dois quadrados, entre dois quadrados. Ora, se você é capaz de provar isso, então você pode escrever isso aqui na forma de produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Então, mas como é que é isso? No caso, produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos. Aí eu tenho aqui quadrado do primeiro, então o primeiro é 4A. Quadrado do primeiro, então o primeiro é 4A. Mais ou menos quadrado do segundo, que é o segundo, xy. Quadrado do primeiro, 4A, quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. Então, aí você transformou isso aqui em produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Então, mas só pode escrever dessa forma aqui de produto da soma pela diferença se você antes provar que o polinômio dado se veste essa armadura, veste essa roupa, consegue vestir essa roupa de diferença entre dois quadrados. Primeiro provar. Se você conseguir provar que isso aqui é a diferença entre dois quadrados, então você segue para a próxima fase. Caso não prove, não pode escrever isso aqui. Só se provar que é a diferença entre dois quadrados. Tá? Então, tranquilo. Exemplo 3, pessoal. Como eu já disse, você não pode fazer nada. Você pode imaginar, pô, aqui pode ser a diferença entre dois quadrados, mas o caso só se verifica se você provar que é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Tem que provar primeiro. Tem que mostrar que isso se adequa a esse modelo, como se fosse uma roupa, uma armadura. Você tem que vestir essa armadura. Se o polinômio não veste essa roupa, ele não é uma diferença entre dois quadrados. Aí você faz as perguntas bem fáceis. Qual o número que é ao quadrado dá 81? Qual o número que é ao quadrado dá 81? Você responde 9. Qual é o número que é ao quadrado dá x ao quadrado? Você diz x. Vamos de novo. 9 ao quadrado, 81. X ao quadrado. Certinho. E aí a pergunta agora. Qual o número que é ao quadrado dá 1? Você responde 1. Então pronto. Você acabou de provar que isso aqui é o quê? A diferença entre dois quadrados. Toda vez que você tiver provado isso, você pode escrever então esse polinômio na forma de produto da soma pela diferença. Então, só posso escrever na forma fatorada produto da soma pela diferença caso você primeiro prove que é a diferença entre dois quadrados.
Aí você vai e escreve na forma de produto da soma pela diferença. Aí vamos lá. Como é que eu leio aqui? Quadrado do primeiro, então o primeiro é 9x. Menos o quadrado do segundo, então o segundo é 1. Pronto. É fatorado, gente, olha. Porque fatorar é você pegar um polinômio que estava em forma de subtração e conseguir transformá-lo em multiplicação. Fatorar é escrever em forma de potência ou de multiplicação ou de produto, tá? Então, novamente, 9 ao quadrado, 81, você vai colocar nesse modelo ao quadrado a partir daqui, né? Qual o número que é ao quadrado dá 81? Você responde 9. Qual o número que é ao quadrado dá x ao quadrado? X. Qual o número que é ao quadrado dá 1? 1 mesmo. Então, eu tenho aqui quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, o primeiro é 9x e o segundo é 1. Ok? Então, é um caso bem simples, bem rápido, mas tem que entender como ele... Vamos agora a esse exemplo 4. Você desconfia logo, porque você vê, são dois termos apenas, separados com um sinal de menos. Então, você desconfia logo que pode ser a diferença entre dois quadrados, pode ser. Mas temos que verificar primeiro se é. Para verificar, você joga aquela armadura, o modelo que tem que ser provado. Primeiro tem que provar que realmente isso aqui se transforma na diferença entre dois quadrados. Como é que você faz isso? Você pergunta, qual o número, gente, qual o número que é ao quadrado dá a elevado a 4? Qual o número que é ao quadrado dá a elevado a quarta? Então você fala, a ao quadrado, Barreto. Por quê? Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Certo? Então, potência de potência, a regra era a elevado a m elevado a n. Então, repete a base e multiplicava-se os expoentes. Propriedade da potência de potência. Certo? Então, temos que aqui demonstrar nossos conhecimentos já adquiridos antes. Eu não posso, a matemática básica, simplesmente esquecer da matemática básica, senão você não consegue avançar. Ok? Pronto. Então, vamos lá. Aí, por que a ao quadrado, Barreto? Porque aqui, ó, repete a base, a, e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, o que eu fiz agora não modificou o original. Não modificou o original. Bem, a segunda pergunta. Qual o número que é ao quadrado dá 121? Qual o número que é ao quadrado dá 121? Você responderia, claro que é 11. Tem que saber um pouco de potência, né? 11 ao quadrado é 11 vezes 11 dá 121. Qual o número que é ao quadrado dá b ao quadrado? Você responderia b. Então, você provou que aqui é a diferença entre dois quadrados. Se você prova isso, então você pode escrever como sendo produto da soma pela diferença. Como é que eu leio aqui? Quadrado do primeiro, então o primeiro é a ao quadrado. Quadrado do primeiro mais quem é o primeiro? Quadrado do primeiro, então o primeiro é a ao quadrado. Quadrado do segundo. Quadrado do segundo. O segundo é 11b. Então, 11b. Aqui eu tenho o quê? Produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 11 ao quadrado dá 121, b ao quadrado. A ao quadrado é a quarta, 2 vezes 2, 4. Então, você pegou o polinômio original, colocou dentro do modelo diferença de dois quadrados. Quando você prova que é diferença entre dois quadrados, você consegue ter autoridade para escrever que agora aqui é o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos. Esse modelo é sempre isso. Se você provar isso, já pode escrever isso. Se você escreve isso, você pode voltar para essa forma aqui. Dessa forma pode voltar para aquela primeira ali. Então, é bem interessante esse caso, bem simples, bem rápido. Em 2 minutos você faz uma letra de uma questão dessas aqui. Bem rápido. Aí você diz, lá vem Barreto com as frações. As frações sempre incomodando a gente.
incomoda algumas pessoas porque a gente não aprendeu direito a trabalhar com elas. Tem as regras básicas para se trabalhar com frações, não são complicadas, mas se a gente não aprendeu atrás, aí agora começa a incomodar, né? Começa a incomodar. Bem, eu queria saber se isso aqui, se esse polinômio é a diferença entre dois quadrados. Não sei. Olha, tem uma forma de saber. Você joga o modelo aqui, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Jogou o modelo. Se isso aqui se ajustar ao modelo, se esse polinômio se ajustar ao modelo, então é a diferença entre dois quadrados. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Qual o número... Gente, olha, presta atenção. Fácil. Qual o número que é o quadrado dá 1? 1. Qual o número que é o quadrado dá 4? 2, tá? Tá certo isso, Marreco? Tá. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, essa primeira parte não tem problema nessa primeira parte, tá certinho. Agora, segunda parte. Aí você faz as perguntas. Presta atenção. Na pergunta. Qual o número que é o quadrado dá 4? Você vai dizer 2. Qual o número que é o quadrado dá 9? Você vai dizer 3. Qual o número que é ao quadrado dá y ao quadrado? Você vai dizer y. Então vamos testar isso, tá bem, né? Vamos ver. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Certo. Aqui. 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Então, se ajustou direitinho ao modelo. Então, se você conseguiu escrever na forma de diferença entre dois quadrados, aí você pode seguir para escrever na forma fatorada, que é produto da soma pela diferença. Como assim, Barreto? Aqui eu leio assim, quadrado do primeiro, então o primeiro é 1/2. Quadrado do primeiro, quadrado do primeiro, quadrado do primeiro, então o primeiro é esse aqui. O primeiro é 1/2. Que são os mesmos termos. Quadrado do segundo, quadrado do segundo, quadrado do segundo. Então, o segundo é isso aqui, ó. 2y sobre 3. Certo, gente? Olha. Quadrado do primeiro, então o primeiro é 1 sobre 2. Quadrado do segundo, o segundo é 2y sobre 3, então. Certo? Aí fica... Os dois termos são iguais, é o produto da soma da diferença dos mesmos dois termos. Os mesmos dois termos. A diferença aqui é o sinal de menos e mais, só. Os termos são iguais, tá? Não tem como errar aqui. Mas o que me preocupa mais é você pegar o polinômio e escrever no modelo de diferença de dois quadrados. Para só depois você ter a autoridade de dizer que aqui é o produto da soma pela diferença. Só pode escrever isso se provar que é a diferença entre dois quadrados. Se você fizer provar isso, então está correto. Pessoal, exemplo 6º. Cada vez que a gente vai fazendo mais questões, você vai ganhando mais experiência. Nós já temos aula sobre isso, como se fosse uma revisão. Chegando mais perto da prova, você pode assistir o vídeo com mais calma e rever a matéria, tá bom? Veja esse exemplo aqui. Bom, o modelo, gente, é diferença entre dois quadrados. Nem parece desse jeito. Mas a gente pode evocar uma das propriedades da adição. Que na adição, a ordem das parcelas não altera a soma. Então você pode mudar a ordem aqui, botar d à quarta. Você pode botar d à quarta menos 25. Repare bem, o d era positivo, continua positivo. O 25 negativo continua negativo. Aí, mesmo assim, você tem que provar que é a diferença entre dois quadrados. Aí você faz a perguntinha. Qual o número que é ao quadrado da D4? Qual o número que é ao quadrado da D4? Aí você usa a propriedade. D2, Barreto. Por quê? Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, D à quarta. Qual o número que é ao quadrado da 25? Você fala 5.
Então pronto. Diferença entre dois quadrados. Aí você vai e escreve na forma que eu expliquei a você. Produto da soma pela diferença. Dos mesmos dois termos. Aí você lê. Quadrado do primeiro. Então o primeiro é D2. Quadrado do primeiro. Então o primeiro é isso. Menos o quadrado do segundo. Então o segundo é 5. Tá, gente? Olha, a fatoração vai fluindo. Se você conseguir colocar na forma do modelo, você faz a pergunta. Quadrado do primeiro. Aí você sabe que esse aqui é o primeiro. Quadrado do segundo, esse aqui é o segundo. Só é alocar aqui, ó. Primeiro e segundo. E é a mesma coisa, só que com o sinal trocado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Novamente aqui, né? Exemplo 7. Preste atenção. Como eu disse, as frações continuam a nos atormentar. Então nós temos que dominar essas frações enquanto podemos. Vamos dominar, botar lá no devido lugar dela. Bem, está aparecendo. A aparência aqui é que nós temos a diferença de dois quadrados. Mas você precisa provar isso. Que isso aqui é diferença entre dois quadrados. Tem que provar isso. Certo? Mas para provar, como é que eu faço? Eu faço as perguntas direitinho, as perguntas corretas. Veja, preste atenção. Minha primeira pergunta. Qual o número que é o quadrado da 25? Qual o número que é o quadrado da 25? Você vai responder 5. Qual o número que é o quadrado da 16? Você vai responder 4. Está certo isso? Está certo ou não está certo? Vamos ver. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Está voltando. Qual o número que é o quadrado da x à quarta? Você tem que responder x ao quadrado. Porque potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. X à quarta. E o y deve ser elevado a 4. Por quê? Porque 4 vezes 2 é 8. Vamos revisar isso aqui com calma. Veja bem. Primeira pergunta. Qual o número que é o quadrado da 25? 5. Qual o número que é o quadrado da 16? 4. Qual o número que é o quadrado da x à quarta? X ao quadrado, porque 2 vezes 2 é 4. Qual o número que é o quadrado da x à oitava? Y à quarta. Y à oitava. Aí 4 vezes 2, 8. Então, essa parte aqui é o retrato fiel dessa parte aqui. Bora ver essa de cá agora. Esqueça agora. Veja lá. Qual o número que é o quadrado da 1? Aí você pergunta, qual o número que é o quadrado da 1? Certo aqui. Você esquece um pouquinho isso aqui e pergunta, qual o número que é o quadrado da 1? Você disse o mesmo. Qual o número que é o quadrado da 9? Que é o quadrado da 9? Você vai dizer 3. Certo. Então, 1 sobre 3. Qual o número que é o quadrado da x ao quadrado? X ao quadrado. Que dá y à sexta. Y à terceira, né? Porque 3 vezes 2, 6. Então, vamos revisar. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, y, 3 vezes 2, 6. Pronto. Então, você prova que isso aqui, preste atenção. Com isso, você prova que isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Toda vez que você provar isso, então você pode escrever agora como produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que eu faço isso? É fácil. Aqui eu tenho assim, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então o primeiro é isso aqui, ó, tudinho. 5 quartos, x ao quadrado, y à quarta, mais quadrado do primeiro, aqui menos quadrado do segundo. Então o segundo é isso aqui. 1 terço, deixa eu aumentar aqui. 1 terço x, y ao cubo. Tá? Então, o produto da soma pela diferença. Presta atenção. Aqui, quadrado do primeiro. Então, o primeiro é tudo isso. Você põe aqui. Quadrado do segundo. Então, aqui é o segundo. Põe aqui. E o outro termo, igualzinho, só que com sinal menos. 5 quartos, x ao quadrado, y à quarta,
menos, né, menos, que é a diferença agora, menos isso, 1/3 xy ao cubo. Pronto. Isso é mais difícil, claro. Produto da soma pela diferença. É o que é isso? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então o primeiro é isso tudo e o segundo é tudo isso aqui. Diferença, quadrado do primeiro, quadrado do segundo. Então o primeiro é isso, o segundo é isso. E para achar isso é só você perguntar: qual o número que é o quadrado da 25? 5. Qual o número que é o quadrado da 16? 4. 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado, x ao quadrado, x à quarta, certo? Y à quarta ao quadrado, 4 vezes 2, 8, certo? Aqui, 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, y à sexta ao quadrado. Aí 3 vezes 2, 6. Pronto, aprovado. Tranquilamente isso aí, pessoal. Aí temos esses exemplos, 7 exemplos. Eu acho que já deu para você perceber o teor do assunto. E vou falar um pouquinho sobre o quarto caso, tá? Bom, aqui já é outro caso. Também não é difícil, é um caso tranquilo. Agora esse quarto caso chama-se trinômio quadrado perfeito. Bem, primeiro você tem que lembrar que já foi estudado. Por exemplo, você estudou que A mais B ao quadrado era quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma era quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso caiu em prova, a gente fez vários exercícios, diversas vezes trabalhando sobre isso aqui. E também pode ter o caso de A menos B ao quadrado, que nós chamávamos de quadrado da diferença de dois termos. Não é a diferença de dois quadrados, é o quadrado da diferença de dois termos. Então, era o quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Em ambos os casos, esse sinal aqui era mais. Aqui, quando é mais, todos são sinais de mais. Quando é menos, só o primeiro que é menos. Só, e os dois potências são positivas. Muito bem, então, estes são os modelos. Olha lá, os modelos são esses. 2 modelos, que você tem que seguir esses modelos. Então, nesse exemplo aqui que eu estou passando para vocês, eu estou vendo que os 3 sinais são positivos, então deve ser o de cima. Aí, o que eu tenho aqui? Chama-se trinômio, isso aqui nós chamamos isso aqui de TQP, trinômios quadrados perfeitos. O que é o trinômio quadrado perfeito? Como é que é o formato dele? Sempre é quadrado do primeiro mais, como na aula eu falei, para desenvolver, 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Como eu já expliquei, é como se você tivesse uma roupa. Você vai para uma festa de formatura, aí tem um terno lá para você vestir, aí você vai experimentar o terno, tá apertado, tá frouxo, aí você pede e a costureira vai fazer o que? Uma adaptação, né? Aqui nós não temos essa costureira, nós temos que nos adaptar a esse terno, nos adaptar a esse modelo, com uma armadura. Essa armadura, ela não muda, você tem que se ajustar a ela. Aí, Barreto, como é que eu faço isso? Calma. Olha, todo cálculo matemático, assim, de modo geral, tem um ponto fraco. Se você começar por ali, facilita. Então, veja, você vai começar pelas pontas do polinômio. E vai fazer a seguinte pergunta. Olha lá. Qual o número que ao quadrado dá 9? Aqui, ó. Olha para mim. Qual o número que ao quadrado dá 9? Você responde 3. Certo? Qual o número que ao quadrado dá x ao quadrado? Você responde x. Certo? Vamos de novo. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado. Certinho. E você pega o último termo e faz a seguinte pergunta. Qual o número que ao quadrado dá y ao quadrado? Aí você faz y. Você pega o primeiro e o último só. Você pega o primeiro e o último
e faz essa pergunta. O do meio vai fluir. Por que vai fluir do meio? Porque eu tenho aqui, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então o segundo é y. Certo? Então você preencheu a armadura direitinho. Mesmo assim, você não pode ficar feliz e dizer que, poxa, está tudo certo. Não está ainda, porque você tem que verificar esse termo central. O termo central é o da verificação. Se esse termo central não der igual ao do meio aqui, está tudo errado. Vamos lá. Aí você multiplica 2 vezes 3, 6. Aqui é 3, ó. Preste atenção, está meio apagadinho, mas é 3, ó. Aqui é o primeiro. O primeiro é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 2 vezes 3, 6, 6xy. Então, aqui dá 6xy. Quando você olha para aqui, bate certinho. Bate certinho. Então, você agora vai dizer, Barreto, então, peraí. Então, isso aqui, eu posso dizer que é um trinômio quadrado perfeito. E toda vez, pessoal, toda vez que ele for um trinômio quadrado perfeito, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Aqui é o trinômio quadrado perfeito. A forma fatorada está aqui, ó. Aí você pode dizer que isso aqui é simplesmente igual a, abre parênteses, quadrado da soma de 2 termos. Aí, quem é o primeiro, Barreto? Quadrado do primeiro é 3x. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, o segundo é y. Mais o quadrado do segundo. Lembra? É o caminho inverso que nós estudamos. O caminho inverso, que era fazer, para desenvolver, fazia quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então você aprendeu a desenvolver. Agora a gente está fazendo o caminho inverso. Então, toda vez que você tem um trinômio quadrado perfeito, você pode converter, transformá-lo em, no caso, quadrado da soma de 2 termos. Quadrado da soma de 2 termos. Quadrado da soma ou quadrado de diferença. No caso aqui, quadrado da soma de 2 termos. Quadrado da soma de 2 termos. Tudo que é ST. Quadrado da soma de 2 termos. 2 termos. Então, só pode escrever essa forma se você provar que o polinômio original se encaixa nesse modelo, nessa armadura, nesse paletó, nesse vestido de formatura. Então, tem esse modelo que você tem que ajustar dentro dele para poder chegar a essa conclusão aqui, tá? Então, vamos ver. Você percebe agora que isso aqui é um trinômio. Esse exemplo 2 é um trinômio. Mas, trinômio, 1, 2, 3 termos. Mas será um trinômio quadrado perfeito? Aí você joga o modelo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ora, aqui está a armadura, tá? Isso aqui não muda. Isso não muda. Você tem que ver se esse polinômio cabe aqui dentro direitinho. Aí você começa pelos pontos fracos, que é o primeiro e o último termos. Começa por eles. Aí eu pergunto, qual o número que é ao quadrado da x ao quadrado? Resposta, x. Aí, qual o número que é ao quadrado da 25? Resposta, 5. Tá bom? Você começa pelo primeiro e pelo último. Qual o número... Aí você pergunta, qual o número que é ao quadrado da x ao quadrado? Você responde imediatamente x. E aqui o final. Qual o número que é ao quadrado da 25? Você responde imediatamente 5. Aí vamos relembrar nossas aulas. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mas você não pode ficar rindo ainda não. Calma. Tem que verificar. Calma, calma. Aí você vem aqui no meio. Veja lá. Você tem que verificar esse termo do meio primeiro, antes de fazer alguma coisa. Aí multiplicando. 2 vezes x vezes 5
exatamente igual a 10x, já pode rir de felicidade, porque está correto. Ora, se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, então eu posso converter em quadrado da soma ou da diferença, no caso a diferença. Aí você pergunta, como é que é isso? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Então, quadrado do primeiro, x. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então o segundo é 5. Mais o quadrado do segundo. Pronto, está fatorado. Porque fatorar é escrever na forma de potência ou de produto ou de potência. Então você está conseguindo fazer esse tipo de cálculo, certo, gente? Então, isso aqui é a forma fatorada desse polinômio pelo quarto caso. Quarto caso, né? É o caso do trinômio quadrado perfeito. Bom, eu vou dar uma paradinha agora, não vai dar tempo de terminar essa parte aqui. Esse vídeo fala sobre fatoração por diferença dos quadrados e trinômio quadrado perfeito. Depois eu vou fazer outro vídeo mais sobre esse caso aqui, tá? E os outros casos estão faltando, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Assistam o vídeo. Cheiro, um abraço em todos. Tchau, tchau.